Estamos de volta com o Trajetória, hoje entrevistando a Eunice Prudente, que é professora da Faculdade de Direito aqui da USP. Pois é, professora Eunice, no bloco anterior, fechamos justamente fazendo uma pergunta a respeito da posição dos juízes que vão julgar, por exemplo, alguns réus que são de origem nordestina ou que são negros, e que esse tipo de julgamento poderia influenciar justamente por essas origens e pela etnia. Né? E a pergunta feita foi o seguinte: o Brasil não tem o racismo institucional porque a própria Constituição criminaliza o racismo. Né? Mas quando um juiz ele julga a partir desses princípios subjetivos, não se torna um racismo institucional? Né? Então, veja, ele não está institucionalizado, mas o racismo institucional existe sim. Então, veja, a maioria do chamado réu pobre são muito jovens, advêm das periferias das grandes cidades brasileiras. Então, a sua fala, né, a sua gíria, já muitas vezes nós não entendemos, o juiz também não entende, ele também não entende o que nós estamos falando, o que estamos conversando aqui, para ver o fosso que existe entre as classes sociais nesta república e o distrato mesmo com a educação. Né? Então, muitas vezes nós vamos ver, sim, práticas de racismo institucional quando nós percebemos má vontade, rigor por parte de alguns magistrados. Tendo à disposição penas alternativas, ele vai na pena de prisão. Porque prisão é lugar de pobre. A prisão brasileira tem cor. Ela tem idade hoje, infelizmente. Pessoas bem jovens e tem cor. E se consegue até apontar os bairros de onde vêm essas pessoas. Isso é muito grave, é uma injustiça que o Brasil está fazendo com o seu próprio futuro. É uma questão antropofágica mesmo, né, conosco mesmo. Inclusive, assim, as terminologias, elas acabam também criando uma série de confusões. Por exemplo, existe o termo preconceito, discriminação e racismo. Como é possível fazer as diferenças desses termos, já que em muitos momentos ou eles são banalizados como sendo preconceito, ou eles são agravados se tornando racismo? A discriminação nós chamamos a ação mesmo, né? Mas a pessoa que tem essa ação de tratar diferente o outro, porque o considera diferente, porque o considera inferior, é porque tem ideias preconcebidas. A questão do preconceito que é formado na educação, pela educação formal, pela educação informal, ela é muito grave. Recentemente, todos nós assistimos à corrida em defesa da figura aí do literato Monteiro Lobato. Mas, sem dúvida alguma, essa geração que hoje discrimina, sem dúvida alguma, foi educado lendo Monteiro Lobato, ninguém tem dúvida disso. E a referência a Né? Monteiro Lobato Então, é por ele... da forma como ele trata a personagem, a tia Anastácia e outros posicionamentos naquela obra dele, O Presidente Negro. Então, outros posicionamentos desse literato com relação ao negro ou ao afrodescendente. Inclusive, houve uma indicação, né, de uma parecerista, especialista, que indicou que as obras de Monteiro Lobato deveriam ser tratadas com cuidado junto às crianças, justamente por ele trazer essa questão racial muito forte. Né? Por determinação, então, do MEC, deve haver sempre uma explicação na aplicação dessas obras. Mas a todos aqueles que defenderam Monteiro Lobato, eu diria que esse racismo existe, ou seja, o racismo é entendido como um pensamento que acredita na existência de raças e que umas são superiores às outras. Então, a pessoa está pensando, o Estado não tem como ali interferir diretamente ou punir, mas ela vai para a prática. Por exemplo, o homem atua conforme ele pensa. Uhum. Então, as pessoas que defenderam Monteiro Lobato devem saber que o racismo existe porque pessoas foram mal educadas. Ele é um dos mal educadores. Por exemplo, você é uma das principais professoras na área de direito, pesquisadoras na área de direito, estudando a questão aí da discriminação.
Né? Há um dado interessante que a figura da tia Anastácia já foi associada A minha à sua pessoa, pessoa. já. Como se deu isso? Eu estava dando aulas no Largo São Francisco, na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, e eu vi uma questão de tia Anastácia e tal, aí eu olhei e vi que as pessoas correram, se afastaram ali da porta e tal. Então, eram os alunos me chamando de tia Anastácia. E por que que recentemente este assunto, né, veio aí a lembrança de todos na minha casa? Bom, primeiro pelas discussões recentes em torno da obra do Monteiro Lobato e suas ideias racistas, mas também porque a minha filha estuda na PUC, que tem uma professora negra de direitos humanos, e ela viu isso numa aula, né? Alunos, né, apelidando a tal professora de tia Anastácia. Então, né, veja que essas práticas racistas, elas não estão na universidade privada, elas não estão, pelo menos na universidade privada dos pobres, quer dizer. Então, não estão na universidade comunitária, foi na universidade pública que eu tive essa experiência, né? E poderíamos até nos orgulhar muito das nossas origens operárias, né? Mas veja que a forma degradante, desrespeitosa com que o Monteiro Lobato se refere a tia Anastácia. Então, eu não quero ser chamada de tia Anastácia, não. Então, Embora eu goste muito de cozinhar. E esse tipo de obra aliada à educação, você considera que pode... Ela deforma o caráter, né? Daí a tese de uma educação em direitos. Nós temos realmente que formar um novo cidadão. Porque muitas vezes a gente ouve até de lideranças dos movimentos sociais, do movimento negro. Olha, não importa. O indivíduo pense como ele quiser, eu não estou na casa dele, ele não frequenta a minha casa. Mas o que ele não pode é proibir o afrodescendente de trabalhar, do ir e vir, etc. A questão é um pouco mais grave, porque este que discrimina é porque ele foi mal formado. Então, preciso uma interferência na formação, na educação, sim. E falando em formação, a sua origem familiar está muito associada a um princípio político, né, de direitos humanos. Onde você nasceu? Eu nasci aqui em São Paulo, ali na região da Moca, não é? Meus pais esperaram terminar a Segunda Guerra Mundial para se casarem. Eles eram jocistas, ou seja, a minha mãe é tecelã, meu pai é metalúrgico. Eles tinham vindo do interior de São Paulo. Meu pai de uma região de economia agrária, né, lá de Mococa, Cajuru, aquela região. Minha mãe de uma área mais urbana de Jundiaí. Então, eles se conheceram na Moca, na Igreja São Rafael, na Juventude Operária Católica. Então, né, meus pais sempre foram sindicalizados, sempre discutimos em casa, né, algumas questões de direitos mesmo, né, sociais. Sempre tivemos uma amizade bastante próxima das famílias comunistas, porque no sindicato sempre teve socialistas. Aliás, eu diria até com uma ação mais intensa do que depois, do que na atualidade. Agora, seus pais, eles tinham um partido político definido? Não. Eles tinham uma dificuldade, porque na época, principalmente o Sindicato dos Metalúrgicos, não aceitava discutir a questão racial, nem a questão das mulheres, de gênero, né? Porque pensava-se naquele tempo que outras discussões iriam desviar os assuntos da discussão central, das questões centrais que alcançavam os direitos dos trabalhadores. Então, meu pai teve como pessoa muito próxima, o líder Joaquim de Andrade, que meu pai chamava de Xará, porque meu pai também chamava Joaquim. Então, eles muitas vezes discutiam essas questões e eu tive também uma experiência que acho que foi muito importante, ter assistido com o meu pai assembleias no Sindicato dos Metalúrgicos. Eu era bem pequena, porque ele me colocava aqui no ombro dele. Então, a gente assistia assembleias, aplaudia, gritava. Isso estava dentro da minha casa. Quer dizer, aquilo que a gente até falava há pouco, né, sobre Monteiro Lobato e a influência que pode ter, né, e de repente também pode ter uma construção de um indivíduo
mais politizado, né, justamente pela prática. Exato, pela prática. E o exercício aí das atividades políticas. Agora, a sua escolha, como se deu a sua escolha pelo direito, né? Porque parece que havia uma dúvida entre história e direito, É né? verdade, eu fui aluna das duas escolas. Bom, eu sou velha guarda, então eu venho de uma época em que a escola pública era de um nível muito bom, melhor do que a escola privada naqueles tempos. E era muito tranquilo terminar-se o científico, ou clássico, que seria o ensino médio daqueles tempos, terminar o ensino médio e prestar o vestibular e ser aprovado, mesmo vindo da escola pública. Eu fui aprovada no curso de Direito e no curso de História. E durante 2 anos fiz os 2 cursos, porque podia também na época cursar 2 escolas da USP, fazer 2 graduações. E eu fiz os 2 cursos. Depois eu tive que trabalhar, eu tinha que optar. E aí meu pai me aconselhou, né? Disse, olha, veja bem, né? Nós somos pobres, dependemos do salário para sobreviver. O direito vai lhe dar, né, mais oportunidades de trabalho. Meus pais me educaram muito longe da chamada democracia racial. Eu sempre soube que quando fosse para o mercado de trabalho, iria passar por práticas discriminatórias, sim, né? Então, isso já foi discutido em casa. Aí, optei pelo direito. E a primeira vez que entrei na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco foi para assistir uma cerimônia de formatura. Adivinha de quem? Do Fidélis Cabral, do líder da guerra, né, de independência da Guiné-Bissau, que foi nosso aluno aqui. Naquela época, eu era adolescente, quase menina, e ele era amigo das minhas tias, que eram dos movimentos sociais. Então, ele nos convidou as minhas tias, e elas me levaram. Foi a primeira vez que eu entrei lá no prédio, fiquei muito impressionada. Ele, né, é um prédio que uma arquitetura, né, que impressiona, né? Foi a primeira vez, né, que entrei lá no Salão Nobre e já vi, né, na entrada, na saída, os estudantes discutindo política no pátio. Falei, nossa, isso aqui parece um sindicato, é para cá que eu venho. E isso foi em 1968, né? A sua sim, entrada para a USP. Essa formatura deve ter sido uns anos antes. Foi antes mesmo. Eu me lembro que demorou ainda para depois estar na idade. E isso influenciou na sua decisão pelo direito? Também, sem dúvida alguma. E quando entra em 1968, justamente um ano que o Brasil está vivendo, o AI-5, uma série de outros elementos. É o ano da tomada, né? Os alunos tomaram a faculdade nesse ano e permaneceram lá acho que foi de setembro, outubro de 68 até o início de 79, até o começo das aulas. E o que é começar a fazer direito, né, numa das maiores universidades do país, e sendo uma jovem graduanda negra? Bom, aí tem que contar também uma outra parte da história. Eu era funcionária da USP, eu tinha prestado concurso e trabalhava no IO, né, no Instituto Oceanográfico. Eu fui secretária do Dr. Tomasi, do Dr. José Tundizi, dos grandes oceanógrafos aí do Brasil. Então, eu trabalhava, tinha prestado concurso. E aí eu trabalhava na cidade universitária, estudava lá no centro, aquela confusão toda, né? Até que eu consegui uma transferência, né? O professor Miguel Reale era o reitor, eu consegui uma transferência para a própria Faculdade de Direito. Então, eu trabalhava lá durante o dia e estudava lá à noite. E isso fazia de você uma aluna diferente dos outros? Mas antes de responder isso, nós vamos para um breve intervalo. O Trajetória volta em instantes.